Olá, nós estamos começando mais um Por Mim, Por Nós, Por Todas. Eu me chamo Tatiane Nascimento, sou conhecida como Tatiane Facilitadora e hoje nós temos uma convidada super especial, uma mulher forte, empoderada, que vai falar muito sobre investimentos, sobre vida financeira, inspirar muitas mulheres. Juliette, seja bem-vinda, Juliette. Olá, Tati, que felicidade estar aqui, prazer, muito obrigada pelo convite, eu espero realmente somar com vocês aí. Não tenho dúvida. Bom, eu ia, dar um brief aqui de quem é a Juliette, mas eu acho que nada melhor do que você falar um pouquinho, do seu currículo, quem é a Juliette, com o que você atua. Perfeito. Meu nome é Juliette Mello, então, para quem não me conhece, eu sou CEO e founder da Classe Capital. A Classe Capital é uma empresa voltada à alavancagem patrimonial, diversificação de investimentos. Eu tenho algumas palestras voltadas a essa questão de finanças. Sou formada em administração de empresas, pós-graduada em psicologia organizacional. E tenho várias certificações no mercado financeiro e faço isso desde sempre. Que legal. Então, comecei a trabalhar, tinha 9 anos de idade, desde sempre dinheiro está envolvido na minha vida e faz parte aí do meu propósito. Que legal, Ju. Ju, e eu queria já aproveitar, quando você fala assim, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Onde tudo começou? Conta para mim um pouquinho da tua história. Então, a Juliette é mogiana, estudou em qual lugar? Quais foram aí seus primeiros empreendimentos, com 9 anos aí? Porque eu costumo falar aqui no programa que quando a gente fala de empreendedorismo, nada mais é do que ser um solucionador de problemas. Então, hoje, você tem uma empresa, mas diversas vezes você teve em doses homeopáticas menores alguns problemas que você foi solucionando e hoje se tornou essa mulher, potente aí que nós conhecemos. Perfeito. Bem, Tati, a minha história ela começou assim, eu sou de Minas, meu pai é mineiro, minha mãe é de São Paulo, então eu nasci em Minas. Então, desde muito cedo, a gente enfrentou algumas dificuldades. Quando eu tinha 5 para 6 anos, meus pais perderam tudo lá. Eles tinham umas lojas e tiveram um problema financeiro como muitos brasileiros, entendeu? E a gente veio morar para São Paulo só com a roupa do corpo mesmo, tipo, sem nada. E minha avó deu para os meus pais um cômodo, entende? E esse cômodo, no fundo da casa dela, não tinha nem banheiro. Então, assim, por quase um ano a gente viveu sem. Não tem nenhum banheiro ali, em 5 pessoas. E foi um momento de muita dificuldade, assim. Mas na minha casa nunca faltou amor, assim. Isso é uma coisa que eu não posso falar. Nossa, que eu acho que esse é um problema, quando falta amor, sabe? Dinheiro a gente resolve. E então, quando eu tinha 9 anos, era muito recorrente na minha casa a gente ter problema de cortar luz, cortar água. Porque além da gente ter um problema financeiro, a gente tem um problema de educação financeira, certo? Que as pessoas, elas... vamos esperar cortar, depois a gente resolver. Vamos resolver depois. Então, faltava necessidades básicas, assim. E aí, eu e meu irmão, a gente começou a fazer geladinho para vender de porta em porta. Uau, que legal! E foi minha primeira experiência, assim. Não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou muito tímida. E foi minha primeira experiência ali com a área comercial. Porque a gente foi anos, né? A gente ficou até meus 14 anos trabalhando na rua, no semáforo. Porque a gente realmente foi próspero nisso também. Porque as pessoas viam ali a nossa desenvoltura, a gente com geladinho, e sempre dava mais. Tipo, era 5 centavos. Naquela época, 5 centavos. Na época, que legal. Então, as pessoas... inimaginável, dava dava mais dinheiro, assim. E ali a gente conseguiu realmente ir mudando a nossa própria realidade. Porque eu tenho várias memórias de vezes que a gente saiu de casa num domingo para ir almoçar na casa de uma amiga da minha mãe a 1 hora, tipo, andando, sabe? Para poder ter alguma coisa ali. E quando a gente começou a trabalhar, começou a ter não vou falar assim, a minha história para mim não é triste, tá? Eu gosto de ressaltar isso. Porque eu enxergo ela com muita superação, assim. E sem dúvida te tornou quem você é, né? Isso. Então eu não vejo ela como uma história triste, sim uma história de... Se eu não tivesse... Eu não teria criado a força que eu tenho hoje, a resiliência que eu tenho. E a gente... Tanto que com 12 anos, primeiro aluguel dos meus pais, assim, a gente tava na frente, né?
A gente estava financeiramente ajudando, Você e o seu irmão? Eu e meu irmão. Uau, que bacana. Então, assim, porque a minha mãe e meu pai, eles vendiam salgadinho em obra de construção. Teoricamente, a gente ia ficar naquele cômodo ali para sempre, entende? E aquilo era inaceitável no meu coração, sabe? Acho que Deus sempre me colocou com sonhos maiores. Tinha uma assim, inquietação, né? A gente foi para a praia a primeira vez com o dinheiro do geladinho. Então, assim, eu sempre valorizei muito essas conquistas, e até hoje, sabe? Tava conversando com um amigo ontem isso. Falei, esses dias eu tava num resort incrível. E eu sempre paro para falar assim, Deus, obrigado, porque foi Sabe tudo da sustento. onde veio, eu acho que né? essa questão da gratidão, da gente conseguir agradecer, faz toda a diferença no nosso processo de conquista. E ali foi, sabe? Fui ficando conhecida, já era desenrolada, assim, para realizar as coisas. E fui trabalhar numa gráfica, depois trabalhei numa loja de material de construção e entrei para a carreira bancária. E aí eu virei bancária. Ali, na verdade, as coisas já tinham criado uma outra forma. Você fez graduação do quê, Ju? Eu fiz administração de empresas. Administração em qual faculdade? Na FAP, Na de FAP. Pinda. Você não estava em Mogi ainda? Não. Mogi chegou bem depois na minha vida. A gente vai chegar nessa parte, A gente então. vai chegar em Mogi. E aí você fez administração e começou a trabalhar no banco. Isso, eu entrei no banco, eu tinha 17 para 18 anos, Uau, então que legal. eu era muito nova, então o banco aconteceu na minha vida, eu fui convidada, uma cliente que atendia, olha como é que Deus vai colocando anjos no nosso caminho, que atendia numa loja de construção, ela me falou, Juliette, você já pensou em trabalhar em banco? A gente sonha dentro dos nossos ambientes. O banco, para mim, era totalmente fora da minha realidade, assim. Mas ali na hora eu falei, lógico, sempre sonhei com isso. E ela me ajudou a entrar, E ela só fez isso porque, possivelmente, ela teve um bom atendimento. Então, começou nos pequenos detalhes ali, né? Porque para você ter essa conexão, você, de fato, já era uma boa... porque era CLT na época? CLT, estágio? Sim. Você já era uma boa servidora, de alguma forma, né? Já estava servindo com excelência para a pessoa falar assim, peraí, essa pessoa, ela precisa estar em um outro lugar. Você oferecia mais. Às vezes a gente tem essa questão, né, na vida profissional. As pessoas falam, mas eu não vou fazer essa atividade porque não está dentro do que eu fui contratada, eu não tenho aptidão para isso, mas você já teve um destaque só pelo fato dela te convidar, né? Que legal. Ela me ajudou a entrar, porque assim, tem certificações, tem CPA 10. Hoje eu não sei como é o banco, mas o banco era muito exigente, assim, tinha vários requisitos para você entrar. Eu entrei até um pouco fora desses requisitos, porque como ela era gerente geral, ela me ajudou bastante. Tanto que a Dani é uma das minhas grandes amigas até hoje, ela é cliente do nosso escritório. Ela foi um anjo, assim, na minha vida. Que legal. Passei por todo o processo bancário, fui gerente PJ por muitos anos, tá? Tive muitas conquistas dentro do banco. E eu já trabalhava dentro do banco com consórcio de uma forma diferente do que era o mercado. Eu não pedia aquela ajudinha, eu sempre entendi, se eu comprar isso aqui com 1,2% ao ano, eu consigo comprar mais, eu consigo... Então, eu sempre fazia isso para minha vida. E aí, quando eu falava com o cliente, eu estava falando de algo que eu vivia. Então, aos poucos, foi nascendo o sonho de empreender. Eu entrei no BNI, lá atrás, quando o BNI chegou no Brasil, representando o banco. Que legal! Representava o banco no BNI, mas eu paguei do meu bolso. Eu pedi autorização para participar, mas eu queria participar. Falei, é um monte de empresário, vai estar reunido, é um monte de cliente na minha carteira. Olha que legal. Então... aproveitando as oportunidades, e muitas das vezes as pessoas, às vezes, não têm essa cultura ou esse hábito de investir, né, naquela possível oportunidade. Você acho que tudo é responsabilidade só da empresa, né? Mas o seu crescimento, ele também vem muito de você. E ali eu acabei conhecendo mais. Fui picada pelo bichinho do empreendedorismo, sabe? Eu fui picada. Na verdade, você já nasceu com isso. Mas eu não sabia. Com na venda dos geladinhos com 9 anos, né? Mas eu não sabia, entende? E o que aconteceu? Montei a minha empresa, resolvi sair do banco, resolvi montar meu escritório. E aí aconteceu o Mogi para mim. Porque Mogi tinha o BNI Prisma, que sempre foi o mais forte, assim, entre os BNIs. Eu comecei a participar aqui para representar a minha empresa. Só que eu vinha e voltava pro Vale.
Só que eu fui casada, né? Uhum. E o meu companheiro, na época, ele já era daqui, entendeu? Daqui da região. Então, eu vinha e voltava pro Vale, ficava indo e voltando muito, assim, com muita frequência. Você ainda permanecia no banco e tinha a sua empresa Não, ou não? não, eu já tinha saído. Como que foi isso? Essa transição? Você estava ali no banco, tinha uma estabilidade, tinha um certo, né, Tinha uma segurança. Tinha uma segurança porque quando você plano de carreira também? Sim. Tinha uma segurança. E aí, por que você quis sair de algo que às vezes as pessoas almejam, né? Estar e tudo. O que fez a Juliette falar, não quero mais essa estabilidade? Eu acredito que é exatamente isso. Quando eu entro no BNI e começo a conviver mais com as pessoas, os sonhos... a gente volta para a ambiência, entendeu? Eu já comecei a enxergar um degrau a mais para que eu sonhasse. Eu comecei a amadurecer aquilo. Foi um processo de amadurecimento. Foi um processo até a tomada de decisão. E eu acredito muito nas questões de espiritualidade. Acho que a gente tem que colocar tudo muito em oração. Isso é uma crença minha, entendeu? E aos poucos as respostas vão acontecendo. E as respostas foram acontecendo até a minha tomada de decisão. Mas eu lembro que o dia que eu tomei a decisão, eu não contei para ninguém. Porque eu sou muito do Mateus 6,6. Ele de entrar no quartinho e aqui secreto. É só nós. É só a gente resolve aqui. Então, eu tomei a decisão, ninguém sabia, eu não peguei conselho de ninguém, eu amadureci aquilo, fui lá, resolvi. E eu lembro que no dia eu desliguei o celular, fiquei 2 dias com o celular desligado, porque qualquer mensagem poderia me dar uma influenciada. Uau. E eu sempre tive muita clareza das coisas na minha vida. Eu acho que se tem uma coisa que eu sou na vida, é clara, assim, do que eu quero, pra onde eu vou. Não sou perdida, sabe? E a grande maioria das pessoas são perdidas. Sempre trabalhei muito essa clareza no meu coração. Mesmo enfrentando todas as dificuldades, e eu achei muito interessante porque a gente vê um cenário parecido com o seu, né, em todo o nosso país, e algumas pessoas elas escolhem sentar e chorar, e outras pessoas escolhem vender lenço para quem chora, né? E eu acho que você foi essa pessoa, né? De vender o lenço nesse momento de, poxa, essa é a realidade, eu quero sair dessa realidade, o que eu vou fazer para sair dessa realidade, o que eu tenho, né? E começou ali do geladinho e hoje tem a Class. Eu tenho, assim, muito claro para mim, assim, 4 entre 10 famílias brasileiras não têm as condições básicas de sobrevivência. Minha família foi uma dessas. Então, uma coisa que eu sempre falo com as meninas é que, assim, eu nasci para prosperar. Mesmo quando o mundo queria me provar que isso não era possível, eu nasci com isso muito dentro do coração, entendeu? Então, com um propósito muito definido, assim. Que massa. Que, claro, que não é um processo. Você não tá lá em criança, tô aqui porque eu vou chegar lá. Não. Quando eu era criança, eu não tinha noção do que eu queria seguir, mas assim, eu acho que sempre foi sempre. E teve referências, né, Juliette, que você falando, né, eu não tinha noção do que poderia ser o trabalhar no banco, mas essa pessoa que eu tive o contato me convidou e foi a referência que você teve para seguir. Então, a importância de ter uma referência, né, eu tive o prazer de participar de uma feira aqui na cidade, já vai para 4 anos que nós fazemos uma feira fora do ambiente acadêmico, com várias instituições de ensino, MC, UBC, todas do Alto Tietê, a Faculdade Dunamis também veio na última vez, várias instituições de ensino, onde a gente convida alguns profissionais para eles falarem o que é feito naquela profissão, né? Inclusive, eu fiz um convite para você e é exatamente para isso, para incentivar, gerar essa esperança nos jovens, nos adolescentes ou nos adultos, às vezes, que não tiveram ainda essa oportunidade de entender para que área que vai, para entender o que faz nessa área. E às vezes ele não vai ter uma referência na casa dele, mas ele vai ter um contato com alguém. Por exemplo, na minha casa não tem ninguém que é professor, que é consultor, mas eu tive uma professora na minha época de escola que era uma professora legal, que se vestia bem, que era bonita. Eu falei, eu quero ser como ela. Então, essas referências que a gente vai trazendo e gerando essa esperança nos jovens, né, nas crianças, nas mulheres, que é o nosso público hoje, nas mulheres que às vezes não vê uma expectativa de mudança. E que máximo, Juliette, muito bacana essa história. E aí você, me falando dessa questão do banco, essa transição, a gente estava falando, qual foi o momento dessa virada de chave? Você falou que já tinha essa clareza?
do que você queria. Isso, foi nisso, foi no momento que eu entrei no BNI e comecei a conviver mais com empresários. Aí ele foi virando uma chave, que ela não virou da noite pro dia, ela foi virando. Quanto tempo, mais ou menos, Juliette, para você tomar essa decisão? Foram quase 6 meses. Legal. Quase 6 meses. Até, assim, do momento que eu senti no meu coração até o momento achei que ótimo. eu... Quase, quando você falou assim, foi quase 6 meses. Eu já pensei que ia ser uns 3 anos, aí quase 6 meses. Mas foram longos 6 meses. Imagina, para uma pessoa resolutiva. Mas às vezes, né, tem pessoas que demoram 6 meses, outras 1, outras 2. O ônus e o bônus foi totalmente seu, né? Deu super certo, mas poderia não ter dado também. Sim. E é esse risco que muitas das pessoas às vezes não querem correr, empreendendo, sendo empreendedor, né? Mas é que eu tinha pra mim, e eu pensei muito nisso, né? E aí, e se não der certo? Acho que eu sempre tive muita autoconfiança. Então, assim, eu falei assim, se não der certo, eu vou ter que trabalhar muito, entregar currículos e voltar pro mercado, seja em bancos, recomeçar. Mas a gente ficar sem trabalhar, eu não vou. E sem... Entende? Quando você entende que você entrega excelência, não importa onde você vai estar, você vai entregar o mesmo. Uau. Tem um autor, e eu falo que vem muito clareza, não veio de um ambiente familiar, mas vem muito de leitura. Eu sou a doida dos livros, assim. Que bom. Eu amo leitura. E agora eu esqueci o nome dele, mas que ele fala que o modo que você faz uma coisa é o modo que você faz todas as outras coisas na sua vida. Não tem como separar, né? Nós somos... o que nós somos em todos os lugares, né? Lógico que tem papéis, existem papéis, né? Dependendo do ambiente e tudo mais, mas a sua essência, o seu caráter, quem você é. Se a Tati é uma pessoa muito organizada, ela vai ser organizada em todas as outras coisas. Não tem como a Tati é organizada aqui, mas ali ela não é organizada. Eu sou super, quem convive comigo sabe, né, pessoal? Eu sou super organizada. Mas sim, isso faz toda a diferença, né, na vida das pessoas, de entender que, de fato, é muito do que você é. Tudo isso é muito do que a Juliette é, né? A sua empresa em si tem a sua essência, tem quem você é, e por isso que dá certo, né? Às vezes eu tenho alguns casos de clientes que nos convidam para fazer alguma organização e, no fundo, o problema não está na gestão da empresa, está no gestor da empresa. E aí a gente brinca ainda, fala assim, poxa, se a gente tirar esse gestor, a gente resolve. Porque espelha como que aquela empresa funciona. Então, se é uma pessoa que é uma pessoa carismática, é legal, toda a equipe, toda a empresa vai ser essa pessoa, vai ser essa empresa que tem esse carisma, que tem esse acolhimento, que tem isso. Se é uma pessoa um pouco mais sisuda, né, mais fechada, é uma empresa talvez mais conservadora, mais fechada. Então, essa questão da frequência dos ambientes é real, né, Juliette? Mas a gente fala muito do sucesso, né? Mas aí você foi falando, parece que foi passando um filme na minha cabeça aqui. Eu falei assim, nossa, se ela soubesse que não foi tudo tão simples assim. E eu quero saber, eu já ia entrar nessa pergunta, qual foi o maior desafio que você teve nesse período, né, de 9 anos de idade? Com quantos anos você abriu a empresa? 25. 25, super nova também. Mas é muito precoce, né? Quem começou a trabalhar com 9 não tinha como não empreender tão cedo. Qual foi o maior desafio que você teve nesse período? Meu maior desafio desde que eu abri a minha empresa foi eu mesma. E isso é muito doido, assim, porque... O que acontece? Eu comecei a trabalhar muito nova e sempre fui muito boa no comercial. Então, eu tinha pra mim que eu era muito boa. Só que quando você vai montar uma empresa... Não é só você ser boa em vender, entendeu? Tem outros processos. Então, o processo de aceitar que, pô, gestão é o meu calcanhar de Aquiles. Aqui eu preciso de um suporte. Esse dinheiro não é todo meu, não é tudo comissão. Uau, faturamento todo, vamos para Maldivas, né? Não é tudo comissão. Então, assim, de início eu me deslumbrei demais. E eu quase me perdi, ou eu me perdi. Vamos dizer assim. Eu me perdi. Mas eu consegui voltar a tempo, assim. Mas eu cheguei a me perder, assim. Financeiramente falando, estruturalmente falando. Teve um momento que eu achei que não ia funcionar. Porque era isso. Eu falava assim, eu não entendo. Mas quando eu tô ali, eu vendo como é que o negócio não tá fluindo, não tá acontecendo. Que o problema não era a qualidade do nosso produto e não era... Era que, assim...
para ter um negócio, não é só você ser bom em venda, você tem que desenvolver outras habilidades ou contratar pessoas que têm as habilidades que você não tem, entendeu? E o mais difícil, eu acho que é essa parte de delegar. Quando a pessoa é muito boa, às vezes ela não quer dedicar um tempo para ensinar alguém, porque é custoso. Eu prefiro eu fazer, só que aí eu me torno uma centralizadora e aí eu não consigo estar em todos os lugares. E o crescimento, a base do crescimento. Mas eu passei por tudo isso, tá, né? Tati? Eu passei por todo esse processo de centralização. E aí eu entrei no ápice de estresse, de nervosismo. Se alguém entrasse na minha frente na fila do pão, assim, da padaria, já pra mim já era um motivo de explodir, assim. Eu entrei no meu ápice de estresse, porque quando você centraliza tudo, você tem que ser resolutivo em tudo, e eu gosto das coisas bem feitas. Cara, não dá. Chega uma hora que você explode. E eu passei por esse processo, assim, e foi muito difícil. Só que aí eu fui entender, em terapia, em tudo, que legal, que a raiz gente. era muito mais profunda, entendeu? Você faz terapia, então? Ah, faço. Uau. Faço. E faço todas as semanas. Eu brinquei esses dias com as meninas lá no escritório, que a minha terapeuta queria me dar alta, queria me deixar a cada 15 dias. Eu falei, não. Sofro disso também. De jeito Nagley, ó, tá ouvindo, né? Não sou a única. 15 dias, nada. Como assim? Não posso. E aí foi um processo, assim, de entender que a causa era muito mais profunda. Que a causa vinha mais da Juliette lá, que achava que tinha que ser forte o tempo inteiro. E as coisas não precisam ser mais tão pesadas. Falei assim, nossa, já chegou num ponto da vida que a gente não precisa mais ser tão pesado, não precisa mais ser tão ríspido, você não precisa mais levar a vida tão assim. Porque eu trabalhei na rua. Na rua você tem que trabalhar com rispidez, ou então você é uma mulher, entendeu? Então eu falei assim, agora não precisa mais ser assim, dá pra soltar umas caixinhas aqui. E a hora que você começa a soltar esses saquinhos... E ver que tá funcionando, a gente às vezes não sabe separar, né? Que nós não somos o que nós fazemos. A Juliette não é o que a Juliette faz. A Juliette, ela vai fazer em qualquer lugar, em qualquer segmento, porque ela é a Juliette. Então, se você tiver que montar, né, algo em outra área, ressignificar algo ou, né, recomeçar, eu não tenho dúvida que vai dar certo, porque é a sua essência ser essa pessoa resolutiva. E às vezes a gente acha que nós somos aquilo que nós fazemos, né? E aí começa a delegar e fala, caramba, tá funcionando sem eu estar aqui. Isso. E na verdade, esse é o êxito, né, de um bom negócio. Funcionar sem você estar lá. E você até entende que você é muito mais próspero quando você consegue entender isso, que tudo não depende de você, não. Dá pra ser mais leve, dá para as coisas fluírem com mais tranquilidade e fluírem realmente, entendeu? E compartilhamento gera esse crescimento, né? Isso, então eu acho que o maior problema, assim, que eu enfrentei foi lidar comigo mesma na frente de um negócio. Mas aí eu fui fazer cursos, eu fui conversar com outras pessoas. E essa questão das mesas que você senta, da ambiência que você tá, eu acho que em tudo, sabe? Em tudo na vida da gente é o ambiente, é a frequência das pessoas que você convive. Então eu fui fazer cursos onde eu era a menor. Cheguei naquele curso e falei assim, meu Deus, que todo mundo tem empresa de sei lá quantos funcionários, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu fui aprendendo, aí você vai conversando, você vai desabafando, porque é muito solitária essa jornada. E aí você vai entendendo que, pô, em graus diferentes, em faturamentos diferentes, a gente tem dores similares aqui. Deixa eu entender mais isso. Aí você começa a desenrolar, daí as coisas começam a fluir melhor. Claro que empresas têm vários problemas ainda a ser e vai continuar a gente tá em fase, né, de crescimento, assim. Eu acredito que... Só vai mudar o tipo de problema, tem né? um método que é o método da Disney, que ele fala que a empresa ela passa pela infância, adolescência, até a juventude, até ela chegar na plenitude. Qual o método? Método da Disney. É um dos mais conhecidos, assim, para levar a empresa para IPO, né? Ou para processo sucessório. E cada processo, aí eu comecei a ver, falei, pô, já passei por esse processo na infância aqui, já passei por esse... Tem um teste, você vai entendendo aonde você tá. Então, a gente tá longe de chegar na plenitude ainda, que é aquela fase que ou você vai ou você vende, ou você passa para um sucessor. A gente tá muito longe disso. Então, a gente tem muitos problemas, mas a gente já não tá mais nos problemas que a gente... Da infância que ali. doeram tanto, entendeu? Que foram, para mim, foi os mais dolorosos. Compartilha conosco. Qual foi? Quais foram esses problemas para serem mais tangíveis, palpáveis? Por exemplo, quando você fala de pessoas, quando você fala... Me traz uma situação que você fala assim, meu Deus, você falou, se eu pudesse eu mataria alguém, né? É muito dentro do que eu acabei de falar mesmo, que essa questão de...
lidar comigo, a minha gestão. Foi o meu principal problema ali da infância da minha empresa, foi a gestão do negócio, que era o meu calcanhar de Aquiles, que eu achava que só você vender, se você já era... Que legal. A empresa já iria acontecer, mas não foi só vender, entende? Quando foi montar toda essa negócio... estruturação. Fico muito feliz de ouvir essa parte de gestão. Você vem dessa parte de contabilidade. Quando começou a chegar os impostos, a parte tributária, eu falei, mas como assim? Meu Deus. Que é isso, né? Quanto Tudo imposto, isso. quanto mais a gente na contabilidade fala, quanto mais imposto você paga, mais feliz você tem que estar, porque significa que você está ganhando mais, mas não é assim, né? Peraí, eu tô vendendo, E essa fatia não, mas do hoje, bolo, hoje eu tenho isso, tá? apesar de ser muito alta a nossa carga tributária, né? Sim. Mas hoje a gente tem essa questão da gratidão. No escritório, quando a gente chega, todo mundo tem... A gente tem uma oração... Até para entrar no escritório hoje... Olha, a gente tem um início aqui, que é uma oração, que a gente faz um grito de guerra, e cada um escreve 3 coisas porque é grato e joga ali na caixinha, legal, ninguém vai ver. Que a gente vai trabalhar na mentalidade da gratidão. E tudo bem para você? Porque faz parte da nossa cultura. Faz sentido para você? E eu tenho isso hoje com as contas também. Quando a Raquel vem com aquela lista cheia de contas, eu falo, obrigado, Deus, porque se tem essas contas aqui, porque a gente tem condições de pagar, porque a gente conseguiu fazer esses créditos, então vamos embora. Que bacana. E aí, dentro de toda essa questão do problema, agora vamos para alguma parte mais feliz, né, Ju? Você falou que começou a empreender. E como que foi esse início? Você começou sozinha? Teve mais alguém? Quais foram os produtos? Como que surgiu essa ideia, né, de uma empresa diferenciada nessa parte financeira? Compartilha conosco. Quando eu fui montar o escritório, eu procurei uma pessoa que era um cliente do banco, que virou um amigo, né? Que é o Ivandro. Eu procurei ele e falei com ele, Ivandro, eu quero montar... Ele já tinha uma corretora de seguros. Falei, eu quero montar uma empresa voltada para consórcio de uma forma muito diferente, que eu tô pensando se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, as pessoas podem construir renda passiva, elas podem diversificar a carteira. Só que eu não sei abrir o CNPJ, eu não sei montar uma empresa ainda. Eu queria que ele produzisse... Eu falei, vamos dividir e eu produzo na sua carteira por um período. Aí, o primeiro ano do escritório, a gente não tinha CNPJ. Foi o ano que a gente eu queria ver se ia realmente fluir. Ainda tinha uma insegurança foi uma parceria. Com relação a isso. Então, ele produzia, fazia a parte administrativa e eu na rua fazendo negócio. E aí, foi acontecendo no comercial, assim, de uma forma sem muito escritório físico. Sem escritório físico. Você ia de porta em porta. Aqui em Mogi, quando eu mudei aqui para Mogi, eu ainda não tinha escritório físico. Então, você começou lá em Taubaté, né? Que eu sou do Vale. Tem como subir um pouquinho o ar, por favor? Eu comecei em Taubaté. E eu fui vindo para cá por conta do BNI. Aos poucos as coisas aqui foram ficando melhores do que lá em resultados. Porque a minha atenção, meu foco, a minha energia estava aqui. Então, era onde fluía Seu mais. network, né? Porque, querendo ou não, o grupo que você fazia parte, né? Tava por aqui. E aí as coisas foram acontecendo. A gente pegou uma salinha no fundo do escritório de uma empresa aqui, entendeu? Aluguei lá. Só que assim, eram muitas salas uma do lado da outra. Era muito barulho. E meu cliente é um empresário. Ele não quer tá nesse... Entende? Ele quer um ambiente de... Ou de silêncio, para decisões. ou ele não quer ser visto, assim. Ele não quer que as pessoas estejam acompanhando. Depois a gente foi pro El Bordeaux, depois a gente foi pro pátio ali numa salinha, até a gente estar na estrutura que a gente está hoje. Que a gente tem um espaço de eventos, que a gente recebe pessoas, que é o sonho materializado, né? Tem uma amiga que foi até, fez eu acho que algum evento seu, a Juliana da Mata, que inclusive está grávida, né? Tá um pouquinho off, mas eu vi algumas coisas que você estava fazendo pro Chibata, do querido Danilo também. Um abraço, Ju. Mas eu vi um evento e o que me chamou a atenção foi um gramado maravilhoso que eu falei, uau, né? Eu não sei de onde veio toda essa ideia, Ju, mas a estrutura é fantástica. Tem um mini campo de golfe no nosso escritório, tem noção? Isso. Eu falei, que lugar lindo, Ju. Aí ela comentou, falou um pouco do que era e eu falei, que legal. E me fala, então, aí você estava nessa sala, foi para essa estrutura, e como que foi esses passos, né, até chegar aí, até um mini espaço de golfe, é isso? Sim, até um mini espaço de golfe.
Que legal. A gente foi desenvolvendo projetos, né? Então, a gente trabalha com consórcio imobiliário. E a gente entendeu assim, se eu vender consórcio, eu sou mais um no mercado, entende? Então, o que eu vou fazer de diferente para o meu cliente? Eu quero atender um público que não consome consórcio, que é o empresário, que é o investidor. Então, como é que eu vou atender esse cliente se ele não é o meu público que busca o meu produto? Então, a gente começou a desenvolver estratégias. Então, hoje a gente faz estudo mercadológico de região, a gente desenvolveu o controle de investimento, a gente fazendo todo um acompanhamento para que ele tenha rentabilidade comprando imóveis. E aí, beleza. Mas e se ele não quiser comprar imóvel nenhum? Tem clientes nossos aqui em Mogi que tem mais de 300 imóveis. O cara não queria comprar imóvel. E ela vender, ele falava assim, não, mas eu não quero comprar imóvel. Ele tem que desenvolver alguma coisa. E a gente, quando esse cliente ele não quer comprar imóveis, a gente compra a carta de volta com lucro, com rentabilidade. Eu tenho uma outra empresa que é só de carta contemplada, que eu atendo o mercado tomador de crédito, né? Que é a grande maioria. Então, a gente foi desenvolvendo formas de trabalhar com o empresário. A gente foi lapidando aos poucos, entendendo a jornada do cliente, por exemplo, do Starbucks, que tem todo um processo, desde da hora que você entra, o cheiro que você vai sentir, tudo é desenhado. Então, eles têm todo um processo. Eu falei assim, é isso que a gente tem que trazer aqui para esse escritório, entendeu? A gente tem que ter um processo. A gente tem que ter um processo a hora que o cliente chega, na hora que ele vai... A gente tem lá no nosso escritório, a hora que ele entra, tem um minibar, que tem um barista que vai dar um café para ele. Então, assim, quando ele entra na carteira de cliente, tem a menina que faz o onboarding, depois tem a menina que manda todo mês um controle de investimento, que faz estratégias para ele. Quando ele contempla, tem todo um processo de renda passiva, de venda da carta. Então, a gente criou toda uma jornada. Então, a gente foi tendo muito êxito. E, assim, nada te faz crescer a não ser seus resultados. Você precisa apresentar resultados, entendeu? Aí, através dos nossos resultados, que a gente foi entregando para os nossos clientes... Seus clientes foram prosperando e vocês também prosperando. Eles foram indicando. Esse ano que o nosso objetivo é estar mais ativo nas redes sociais. Até então, a gente só trabalhou offline, que é o boca a boca, que é o indicação, que é um indicando o outro. Que é um dos principais veículos, né? Isso. Que massa. Aí agora, o nosso objetivo falei, tem gente aqui em Mogi que nunca escutou falar da gente. Eu falei assim, a gente precisa estar mais nas redes, as pessoas precisam conhecer a gente de outras formas, entende? A não ser o boca a boca. Que máximo, Ju. E hoje vocês estão em qual lugar? Tem quantos colaboradores? São só mulheres que trabalham com você? E aí eu vou entrar nessa pauta daqui uns segundinhos já. Me fale um pouquinho sobre. Perfeito. Hoje a gente fica Ali é Vila Oliveira? Ali é Monte Líbano. Monte Líbano. Próximo da Vila Oliveira. Tá ali perto do Brauna? Em cima da Brauna. A gente fica em cima da Brauna, do Ricardo ali, né? A gente fica em cima da Brauna. A gente tem um escritório... Nós temos direto 12 colaboradores que trabalham de forma direta, né? Mas a gente tem alguns parceiros externos. Que legal. Nosso time hoje ele é composto só por mulheres de forma interna, mas assim... Muito bacana, isso amei. Não é proposital. Não foi proposital, foi mas toda essa sua história de força e tal, eu não tenho dúvida, né? Que inspiraria. E que máximo isso, Ju, porque é um dos pontos, né, bem importantes aqui no nosso programa, principalmente, porque nós identificamos que as mulheres, elas têm uma competitividade entre elas. E o ambiente que só tem mulher, às vezes tem essa competitividade, essa rivalidade e a dificuldade em um clima organizacional, às vezes, de uma forma mais harmônica, gostosa e tudo mais. A gente nunca teve problema entre as meninas do escritório. E eu achei o máximo, porque você tá quebrando todas essas estatísticas, né? Todas essas probabilidades através de um escritório em uma área muito difícil de se trabalhar, porque finanças é masculinizada, né? Às vezes a gente vê um certo preconceito, e aí eu queria que você compartilhasse conosco também se você já passou por alguma situação de preconceito, de violência, sendo uma mulher, né? Acho que um pouco menos, porque é uma mulher bonita, jovem, né? Intimida. Obrigada. Mas qual será uma das maiores dificuldades que a Juliette teve nesse meio corporativo, nesse meio de finanças, até porque, né, você falou que contou com bastante
algumas pessoas que te ajudaram aí, mas eu vejo que às vezes as mulheres elas precisam mostrar mais competência do que os homens. Sim. E isso comprovado em artigo, porque 68% dos cargos de liderança são destinados para homens, porque o homem não vai engravidar, porque o homem ele não tem os filhos para cuidar. Enfim, vários motivos, né, na questão biológica, tudo que às vezes não impactam, mas impacta sim. E muito dos preconceitos, né, eu trago isso em dados comprovados do machismo. O machismo ele parte das próprias mulheres, que não contratam mulheres, que não incentivam mulheres, e você vem aí com 12 colaboradoras. Sim, sim. Na verdade, foi acontecendo essa questão das mulheres no time, mas falando de empreendedorismo e mulheres, eu vejo que, assim, nós ainda somos a minoria, mas o quanto tem crescido mulheres empreendendo, quanto tem crescido. A gente tem alguns trabalhos de ONGs e eu tenho visto cada vez mais mulheres, tenho me conectado cada vez mais com mulheres empreendendo, fazendo acontecer, fazendo a diferença, enxergando a sua capacidade, porque às vezes não é que não tenha capacidade, não, é que não enxerga, sabe? Mas eu passei por vários preconceitos, várias coisas. A gente tem que se provar o tempo todo, sabe? Assim, eu até falo que essa questão do perfeccionismo, ele vem muito disso, porque às vezes um homem, só dele ser um homem, dele chegar num ambiente, e não é nem questão de feminismo, não, só dele chegar num ambiente, ele já tem uma imposição. Sim. Então, tem que se impor muito mais, tem que estudar muito mais, tem que saber muito mais. Mas teve várias situações, assim, que eu já... Hoje em dia, não mais, porque você vai colocando uma postura que as pessoas já te respeitam melhor. Mas lembro que na época do banco, teve um cliente que falou assim... porque hoje em dia o banco, a maioria é mulher também, né? Mas antes, não. Antes era tudo homem. Eu enquanto for ela, gerente, eu não venho aqui, entende? E porque entende que mulher não entende de finanças, que mulher não sabe. Hoje em dia, quando eu saí do banco, esse mesmo cliente, ele já era meu cliente, já tinha quebrado isso. Mas você tem que fazer todo um processo para quebrar objeções, de confiabilidade. Não é só você ser uma boa profissional, né? Isso, você precisa tem que fazer um a mais. Uau. Você precisa provar o tempo todo. E, assim, a grande maioria dos eventos de negócios, e eu sou muito envolvida em eventos de negócios, são homens. E eu participo de um grupo de negócios em São Paulo, que hoje, de um ano para o outro, a gente vê a diferença da quantidade de mulher que entrou. As mulheres estão dando cada vez mais as caras. Mas era eu e mais uma mulher, entende? E o resto era tudo homem. E aí você tem dois preconceitos, entende? Você tem o preconceito, às vezes, do cara não querer marcar uma reunião com você, porque, não credibiliza. E você tem o preconceito também das pessoas que estão vendo, nossa, tá no meio... Quantas vezes mandava assim, nossa... no meio desse monte de homens, sabe? Aquelas coisas. Pô, eu tô no meio de um monte de empresários. E pra mim, todo mundo é igual aqui. A gente tá falando de igual pra igual. Conheço tanto ele, tem os mesmos dores que Muitas eles. mulheres se intimidam e não participam desses grupos, né? Não participam. E às vezes a gente não tem uma voz... eu ia falar uma voz ativa ali, mas não é pela nossa parte, mas porque às vezes você fala, mas não tem essa escuta ativa, né, das outras partes, enfim. E é mais difícil, sim, e você vem quebrando esses paradigmas, sim, né? Aí em 2019 a gente comecei um evento aqui de mulheres em Mogi. Era sempre pequeno, sempre com o objetivo eu tinha pra mim, eu já quebrei isso um pouco também, que se faz muito grande, as pessoas não se conectam. Então, era sempre 20 mulheres. Então, eu chamava 5 clientes e pedia para que elas levassem mulheres que não me conhecessem. E aí, a gente desenvolvia temas voltados a finanças. Porque, às vezes, a mulher também ela tá na frente de um negócio, mas a tomada de decisão, quando envolve o dinheiro, é masculina. Então, a gente começou a chamava Elas que Lucrem, e a gente começou a falar de finanças mesmo. E quebrou muitos tabus, sabe? Que máximo. Muitos. Foi muito legal, porque... É tabu ainda falar de dinheiro com mulheres, entende? Sim, né? Às vezes a gente tem rotulado que nós somos compulsivas, que gastamos com coisas banais e tudo mais, e não é assim, né? Você vem trazendo toda essa questão da educação financeira, do planejamento, e eu acredito que o consórcio ele é um produto bacana, principalmente para as pessoas que não têm essa disciplina, porque ela vai ter ali aquele valor para pagar todos os meses, ela vai precisar fazer com que aquilo aconteça para que o sonho dela se concretize com um auxílio, né?
existem outras maneiras de investimento, mas eu vejo que o consórcio ele vem sendo consolidado e mais aceito por conta dessa disciplina. Ele traz essa disciplina, né? Isso. E vocês trabalhando com toda essa parte de orientação, achei um máximo uma área. Então, todas as áreas, todas as áreas, enfim, de todos os segmentos, ela pode ter sim essa inovação, ela pode ser diferente, ela pode ter um diferencial, porque você está mostrando isso para nós, né, Ju? Sim. Porque eu vou falar uma coisa para você. Hoje a gente não atende tanto essa questão da aquisição, primeiro imóvel, mas é um produto muito voltado para isso. E só que assim, só pagar um boleto não te dá disciplina. Se você não mudar ali a tua mentalidade, não é isso que vai te gerar disciplina, entendeu? Mas é uma forma de você dar o primeiro passo. Perfeito, entendeu? sim. E aí você tem esses projetos com mulheres, tem esse momento de compartilhamento. Eu acho o máximo isso. Não ficou só na Juliette, que ajuda as 12 mulheres, ainda incentivou as mulheres a trazerem outras mulheres, olha, quebrando essas questões de competitividade mesmo. Então, eu estou prosperando, e aí eu não vou compartilhar, e você compartilhando, trazendo essa educação financeira. Como que tem sido toda essa experiência para você? Tem sido incrível. E, inclusive, no meio desse caminho todo, a gente começou a desenvolver esses projetos de fazerem as palestras, né? Então, cada vez mais a gente está em contato com mulheres. Então, cada vez mais você escuta histórias de todos os tipos. E toda vez que eu compartilho algo numa palestra, eu aprendo mais do que eu ensino. Porque é incrível as histórias que vêm depois, sabe? As viradas de chaves que você vê as pessoas vivenciando na vida delas. Então, eu falo que... A gente fala que... Tem gente que fala assim, o negócio ele tem que ser pelo dinheiro. Eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro. Mas eu acho que tem que ter um propósito maior, entendeu? E eu acho que essa questão, essa conexão com mulheres faz parte do meu propósito. De poder ajudar que cada vez mais mulheres tenham força, tenham boca para realmente falar, lugar de fala, sabe? Uau. Nos ambientes. Essa seria a minha próxima pergunta. Qual o propósito da Juliette? Você já falou aí de uma forma maravilhosa. Que máximo. Mas assim, o meu propósito é que cada vez mais as mulheres tenham independência financeira. Um negócio com propósito. Muito isso. bom. E aí, através disso... Juliette, nós estamos caminhando para o fim. Parece que foi 10 minutinhos aqui. Nossa, foi muito rápido. Mas eu queria perguntar para você, quais foram os sonhos que você conseguiu realizar através dessa jornada? Coisas que talvez você nunca pensou, mensurou e hoje você vive. E quais foram os problemas também que você jamais imaginou passar, tanto na vida pessoal ou profissional, que você quiser compartilhar, para que, de fato, as mulheres vejam que você também é uma mulher que tem problemas, mas que tem sonhos, mas que continuou e que continua, né? Dessa jornada aí. Vou começar do problema. Vou começar de trás para frente, tá? Eu acho que de todos esses problemas de jornada, o ano passado eu tive um problema, minha mãe teve um problema de saúde muito sério. Então, no dia 10 de janeiro, a gente internou ela e ela precisou ficar 2 meses internada. E se não fosse toda essa minha experiência, se não fosse todo o empreendedorismo, todas as pessoas que eu me conectei, eu não sei o que teria sido, sabe? Então, assim... através das conexões que o negócio me trouxe, eu consegui abrir portas para ajudar minha mãe, para conseguir vivenciar. E ali foi um momento de muita gratidão a Deus, assim, de que era mais do que o business, sabe? Eu conseguia... Porque é o seguinte, às vezes as pessoas têm algumas coisas com o dinheiro, sabe? Dinheiro não traz felicidade. Crenças que a gente é ensinado desde muito cedo, dinheiro não traz felicidade. Mas o dinheiro, ele te ajuda em tantos momentos, assim, ele te abre também portas, eu consegui abençoar a vida dela, ser um canal de bênção ali naquele momento, através de pessoas, mas também precisa de dinheiro, de recurso. Né? De recurso para poder... Então, eu acho que esse foi um problema muito marcante na minha vida, porque eu larguei a empresa, eu larguei tudo, eu fiquei 2 meses com ela no hospital. Então, ela tem mais de 60 anos, tem que dormir sempre alguém e só tem eu de mulher. Tem que ser mulher, né? Então, enfim, eu larguei a empresa, eu larguei tudo. Falei, Raquel é meu braço direito e esquerdo, 2 pernas, 2... Raquel, agora é aí, que não tem como agora. Isso aqui é minha prioridade. Então, às vezes, no meio do caminho, você tem que mudar o foco. Por mais focado que você seja, por mais clareza que você seja, acontecem coisas no caminho que você vai precisar lidar com isso emocionalmente falando. Então, esse foi um problema que me marcou
bastante. Uau, 2 meses. E a empresa continuou. Sim. Bacana. Com toda... Tem um time né? abençoado. É. E eu acho que essa foi um momento, assim... A hora que você falou problema, eu me lembrei disso, porque isso impactou de forma indireta o meu negócio, entende? Ou de forma direta. Não foi um problema no negócio, mas que impactou de forma direta, que foi eu ter que tirar os olhos do negócio por um período. E acho que a gente teve uma fase, que foi essa fase que eu comecei a gastar demais, a me deslumbrar demais, que impactou ali o nosso financeiro, de começar as pessoas virem e cobrar. Eu falei assim, não, eu tô me perdendo do que é a minha essência. O que tá acontecendo aqui? Então... Isso é muito recorrente, né, Juliette? A gente não separar o CNPJ do CPF. Isso. Eu brinco, às vezes, com algumas alunas e falo assim, quando eu quero uma bolsa e eu não consigo, eu choro. Mas quando eu tenho uma empresa e eu não tenho como pagar um boleto, alguma coisa, eu tenho uma dívida, aquilo vai, né? Ela não vai chorar, ela vai quebrar. Então, é melhor eu chorar para a empresa não quebrar, né? Isso. E algumas vezes, igual você falou, quem vai colocar a disciplina em nós somos nós quando a gente empreende, né? E das maiores conquistas, assim... Acho que eu tive muitas conquistas, sabe? Muitas conquistas. Minha mãe fala sempre disso. Essas palestras, às vezes... No final do ano passado, eu fiz uma palestra com o Carlos Wizard. Que legal. Numa mentoria dele. E aquilo era totalmente inatingível. Então, eu tive muitas conquistas financeiras. Eu consegui comprar o carro dos meus sonhos. Eu tenho, graças a Deus, alguns patrimônios. Mas eu acho que, para mim, conquista, ela vai em realização. Isso é muito mais forte, né? De chegar ali e falar assim, isso aqui era impossível. Reconhecimento, né? Cada pessoa acaba funcionando de uma forma. E o impacto que você gera nas pessoas. É muito claro isso, né? Assim, o ano passado também a gente foi convidada a fazer uma matéria para a Globo voltada à alavancagem patrimonial, porque o nosso trabalho estava fazendo barulho lá em São Paulo. Que massa. Então, eu não fui atrás, não foi uma assessoria, não foi pago, foi um convite. Isso, para mim, é uma realização de um sonho, assim. É ver o meu trabalho chegando em lugares que ele não chegaria, entende? Uau, que máximo. Parabéns, Juliette. Uma história, de fato, inspiradora, que teve aí, né, alguns problemas que foram vencidos, porque nós somos pessoas, mas que vem impactando aí muitas mulheres, transformando vidas, né? E com certeza, sem dúvidas, é o começo de uma parceria muito grande. Conte comigo no que você precisar, é maravilhoso o seu trabalho, porque eu vou contar com você. Também. Bom, eu vou pedir para você deixar um recado para as mulheres que nos assistem, uma frase que você inspira, o que você quiser. Deixa eu pensar. Parece blasé quando a gente fala de não desistir, porque ficou muito batido, não desista. Mas tem muitas histórias aí, por exemplo, a história da Lady Gaga, que tinha matérias, grupos de comunidades falando para ela desistir quando ela era mais nova. Tem muitos exemplos de mulheres que vieram do nada, que não desistiram. E a verdadeira realização tá quando você não desiste, quando você vai atrás dos seus sonhos, quando você realmente coloca ali no papelzinho o que você quer e olha para aquilo, sabe? Então, assim, escreva os seus objetivos e deixe no lugar claro para que você veja, porque na hora que as coisas ficarem difíceis, e elas vão ficar difíceis, você não vai se perder do que é o seu sonho realmente. Muito obrigada, Juliette. Bom, estamos aí com mais um episódio concluído, né? Por mim, por nós, por todas. Com a Juliette, foi uma história inspiradora. Nós esperamos vocês no próximo episódio. Eu vou deixar todos os contatos da Juliette aqui embaixo. Quem tiver interesse tanto nos produtos, quanto em convidá-las para palestras. Enfim, vai estar aqui. E fique ligada nos próximos episódios. Muito obrigada e tchau, tchau. Obrigada.